High School Ari Quintela, Teacher's Name Márcia Costa, Class 3001, Past Continuous, Video Lesson Number 7, Page 17 until 19. Bem, pessoal, hoje nós vamos trabalhar um pouco do Past Continuous. Eu coloquei para vocês algumas informações. Ainda sabendo que acaba sendo uma revisão, eu tenho algumas informações que eu consigo entender que vale relembrar, tá? Past Continuous e Use and Form. Então, nós vamos ver o uso e a forma do Past Continuous. Nesse primeiro momento, eu informei o seguinte, isso aqui é cópia do livro de vocês em língua portuguesa. O passado contínuo ele é usado para falar sobre ações que estavam em progresso em um tempo particular no passado, tá? Quando nós pensamos esse tempo particular, ele não é um tempo definido, ele simplesmente estava acontecendo em um momento do passado. É usado frequentemente com as expressões when e while, tá? Então lembra que esse when, quando, while, enquanto. E aqui eu coloquei assim, ó. Vamos relembrar como é formado esse tempo verbal? Verb be in the past. Então eu tenho was. Was eu uso para quais pessoas? I, he, she, it. E o were, you, we, they. Então só para vocês lembrarem. Só que nós temos esse verbo, o the verb be in the past, and the main verb in the gerund. Quando eu falo do verbo principal no gerúndio, olha o que eu coloquei aqui para vocês, ó. Prestem máximo de atenção e é uma matéria que vocês vão lembrar muito rápido. You put ing at the end of the verb. Você vai colocar ing no final do verbo. Toda regra cabe exceção. Então, nesse primeiro momento, sabemos que refere-se a uma ação que acontecia no passado. Vimos lá que é formado por uma locução verbal. Nós temos o verbo auxiliar e temos o verbo principal no gerúndio. Agora vejam, eu falei para vocês que bastava colocar o quê? O ing. To go, going. To look, looking. To wash, washing. To paint, painting. To bring, bring. Vejam que só foi colocado ing no finalzinho. Então, nada de novidade. Só, but there is an exception. Aqui an. Quando dá o enter no computador, vira o na, mas é an, tá? Aí eu coloquei o seguinte, ó. Os verbos que terminam com a letra E, nós cortamos e colocamos ing, tá? For example, to make, making, to arrive, arriving. Veja que o make terminou com E, tirou o E para colocar ing. Arrive, chegar, terminou com E, tiro o E para colocar o ing. Tudo bem? Até aqui, acredito que fique bem tranquilo. Então, nós vimos lá os verbos auxiliares, was e were, e o verbo principal acrescido de ing. Now we can remember the forms. Agora nós podemos relembrar quais são as formas. Sempre que trabalharmos o tempo verbal, nós vamos ver a forma no afirmativo, na negativa e na interrogativa. Vamos lá, let's go. In the affirmative form, we use subject plus auxiliary verb plus main verb plus complement. Então, na forma da afirmativa, nós temos o sujeito, o verbo auxiliar, que é o was, were, o verbo principal no gerúndio e o complemento. Coloquei para vocês aqui, ó, she was reading the newspaper. Vejam, was, porque eu tenho terceira pessoa, e o verbo to read foi colocado em ing, então ficou reader, ok? Então, essa é a nossa forma, afirmativa. In the negative form, we put not after the auxiliary verb. Então, na forma negativa, nós colocamos a partícula negativa depois do verbo auxiliar. She was not reading the newspaper. Note, you can use the contract form, wasn't. Então, nesse caso, eu coloquei a forma cheia, mas eu fiz aqui uma nota avisando que vocês também podem usar a forma abreviada. Usei o was not, usei o wasn't, mas se aqui fosse, por exemplo, o we, seria we were not. E aqui eu usaria na forma abreviada were, ok? And, in the interrogative form, we change the position of the auxiliary verb and subject. Aqui no caso, nós fazemos o que na forma interrogativa? Nós mudamos a posição do verbo auxiliar e do sujeito. Então, se aqui na forma afirmativa eu tenho she, was, olha o que acontece na interrogativa. Was she reading the newspaper? Vejam, eu uso o verbo auxiliar e eu uso o verbo principal acrescido do ing nas três formas: afirmativa, interrogativa e negativa. Importante lembrar que
esse verbo principal que nós colocamos no gerúndio, ele também fica mantido nas três formas, tanto na afirmativa, quanto na negativa e na interrogativa. It's very easy. Bem tranquilo, né? Aqui eu só fiz um comentáriozinho, porque já que falou que usa frequentemente, né? As expressões when and why. We use when before the simple past tense. Então, sempre que eu tiver esse when, vocês vão perceber que ele vai ficar sempre antes do que? Do simple past, tá? Enquanto while with the past continuous. Então, se você tem while, você vai ter que verificar que antes dele ou no meio, de repente, da sentença, vocês vão ter o past continuous. Então, eu coloquei aqui, ó. When you called me, I was rest a little. When, olha aqui, ó, call, passado. Por isso que eu usei o when, tá? Se aqui eu tivesse uma lacuna, como eu tenho o past continuous, eu usaria while. É importante que vocês estejam bem atentos em relação a isso, para que vocês não troquem, tá? Na verdade, essas expressões, elas acabam confundindo. No segundo exemplo, she was dance when I arrived at the party. Então, vejam, she was dance. Por que eu usei o when aqui? Porque eu disse que nós vamos usar sempre o when antes do verbo no passado, tá? While he was cooking, his wife was making the juice. Veja, aqui nesse caso eu coloquei o quê? Was cooking, eu tenho past contínuo. Então, nesse caso aqui eu vou usar while. Então, when eu vou usar sempre que eu tiver o past contínuo, o simple past. While eu vou usar sempre que eu tiver o quê? O past continuous. É importante que vocês estejam ligados nisso para evitar que vocês façam qualquer tipo de confusão depois. Tudo bem? Então, while, past contínuo, when, simple past. Bem, pessoal, como é lembrete de tempos pessoais, não adianta que não dá para fazer uma aula muito extensa sobre isso, ainda por cima que trata-se de uma revisão. Chegando aqui nesse último, o que vocês precisam ter em mente, que o past continuous vocês usam para uma ação que acontecia em algum determinado momento no passado, sem que seja especificado quando exatamente. Nós usamos o verbo auxiliar, que vai ser o verbo to be in the past, was e were, e usamos o verbo principal no gerúndio, tudo bem? Isso nas três formas. Agora nós temos aqui as sick notes. Vocês realizem as atividades das páginas 17 a 19, na verdade 17 é leitura, exercício 18 e 19. Vocês podem tirar a foto, por isso que eu coloquei envia imagem. E aqui eu acabei mudando, professora, novamente para o e-mail, porque alguns alunos estão conseguindo mandar para o link do formulário do Google e outros não. E não é importante para mim que uma parte mande por um e-mail e outro por outro. Eu preciso que todos os alunos estejam usando o mesmo e-mail para me enviar os gabaritos, ou as respostas. Então, volta aí para o e-mail, evitando qualquer problema depois. O aluno usar como argumento que mandou e se perdeu. Então, retornem aí, postando as respostas das páginas 18 e 19 no e-mail que vocês já estavam acostumados. Tudo bem? É isso, pessoal. Bye, bye.